Olá, bando de irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um ESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio que virou vídeo aqui no YouTube. Estamos no nosso terceiro trimestre de 2016 com o tema do papel da igreja na comunidade. Estamos na nossa 11ª semana de estudo, certo? Hoje é terça-feira, 6 de setembro, então a nossa semana que fala sobre como Jesus ordenava segue-me, vai ter o nosso verso temático da semana, que está em João, capítulo 10, verso 5. As ovelhas nunca seguirão um estranho, mas na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos, certo? Então as ovelhas nunca seguirão um estranho, ao contrário, fogem dele porque não reconhecem a voz de estranhos, certo? Ó, tá fácil de decorar essa semana, hein? Bem, vamos lá. A ponte é o título que tem aqui hoje. Então, às vezes, uma igreja tem programas missionários de serviço à comunidade nas áreas de saúde, família, finanças pessoais, resolução de conflitos, etc. E talvez você se pergunte, qual é a ponte para trazer pessoas no estágio do segue-me? Em vez disso, a gente deveria se perguntar, afinal, quem que é essa ponte? Resposta: você. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Ellen White escreveu isso em A Ciência do Bom Viver, página 470. As igrejas que têm felicidade de possuir membros que amam genuinamente a Deus, estão ansiosos para cultivar amizades duradouras, acabam tendo sucesso em levar os visitantes, especialmente os que têm interesse em aprender alguma coisa, a participar de cada evento e programa que é oferecido. Por outro lado, os membros que não têm interesse em se aproximar dos visitantes ou até mesmo são apáticos em relação a eles, podem ter um impacto muito negativo nos esforços missionários da igreja. Abre aspas aqui, um texto de algum livro. O Senhor não atua agora para trazer muitas pessoas para a verdade, por causa dos membros das igrejas que nunca foram convertidos e dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? Isto está escrito em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 371. Pesado, hein? Quer dizer, muitas pessoas não encontram a igreja hoje porque os cristãos não são realmente conversos, são só conversos de palavras. Pesado, hein? Pesado, hein? Bem, a gente vai ler agora Lucas, capítulo 19. Olha, Lucas, capítulo 19. A gente leu parte do capítulo 19 ontem e agora a gente vai ler de novo do 1 ao 10, tá? Então a gente vai ler Lucas 19, do 1 ao 10. Enquanto a gente lê, olha só, vamos pensar. Porque Zaqueu achou necessário subir numa árvore para ver Jesus? Que lições espirituais podemos tirar desta história? Não sei se eu vou conseguir. Vamos ver. Vamos tentar, né, pessoal? Vamos tentar, vamos ler. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, é uma árvore, a fim de vê-lo, porque havia de passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu hoje fique em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo em 4 vezes. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Certo? Então, porque ele achou necessário ver Jesus? Porque existiam tantas coisas em volta, tantas pessoas em volta de Jesus, que ele não conseguia enxergar o que ele queria, ele não conseguia ver nada. Então ficava assim, como é que ele vai conseguir
ver Jesus. A gente sabe que Zaqueu também, em todas as histórias se conta que ele era baixinho, certo? E então, como é que ele conseguia ver se tinha tantas paredes bloqueando? Se você tem um problema, você não consegue realmente ver Jesus, porque há uma multidão, ou tantas coisas que são como multidão, sejam como paredes de lixo na sua vida e te bloqueiam a visão, você só vê essas paredes, você não consegue ver o objetivo. Então, que você suba numa árvore, para que você possa olhar por cima e ver através dos problemas, porque a multidão era um problema, o objetivo dele era ver Jesus. Então ele superou ali para ter a visão do objetivo dele. Ele conseguiu ver, o objetivo passou por ele e conversou com ele, certo? E que são as lições espirituais da história. A lição espiritual que a gente mais tira, que mais se repete sobre a história de Zaqueu, é justamente o que tem se falado esse trimestre todo. Se você não está acompanhando esse trimestre, volte atrás, volte desde a lição da semana 1 de estudo. A playlist está aí, rola a playlist lá para a direita, você vai encontrar lá a semana 1 de estudo e você vai conseguir entender o que nós vivemos falando todo esse trimestre até agora, sobre como é importante que as pessoas, todas elas, sintam o amor que o cristão tem pela outra pessoa, certo? Então a gente tem essa lição, a gente tem que buscar os perdidos. E é engraçado, isso eu vou ter que falar aqui, porque os fariseus, que quem ditavam as regras assim, né, na época, eles faziam o quê? Eles vinham de um povo que tinha se misturado tanto com outros povos, tinha feito tanta coisa errada, o povo de Deus, sido repreendido, e os líderes da igreja também fazendo besteira o tempo todo, e por isso mesmo eles criaram trocentos milhões de regrinhas e se esqueceram da fé. Só que depois eles criaram uma própria regra dizendo que, olha, nós judeus não conversamos com os judeus que não estão na mesma posição que nós, que são mais pecadores, para que nós não nos contaminemos. Mas eles, no próprio círculo deles, eles eram podres. Eles tinham seus defeitos, porque todos somos humanos, eles enalteciam os próprios defeitos, sabe? Não, mas nós fazemos isso, mas nós não somos igual aos outros. Entendeu? Era muito bizarro, porque eles vinham de uma linhagem de defeitos, de pessoas que faziam o que Deus tinha mandado não fazer, e eles diziam se separar das pessoas, e assim, nem falar direito da palavra de Deus, representar o amor de Deus, eles conseguiam mais. Esse é o grande defeito, entendeu? Esse é o terrível momento em que você fala assim. Então, quando você fala de fariseu, se fala tanto da posição social, mas isso também é uma posição religiosa. Às vezes você se considera uma posição realmente de conhecimento religioso tão grande que você não consegue compreender a necessidade dos outros. Não sei se você conhece o dilema do professor. O professor, ele sempre dá uma matéria repetidas vezes, mas o aluno que chega, para ele sempre é novidade, o professor não é mais. E com o tempo o professor pode perder a capacidade de transmitir aquele conhecimento para alguém que está vendo pela primeira vez. Porque para ele já é tão normal que ele já faz direto, joga em cima dos outros, que para ele aquilo não significa mais nada. É tão ridículo, tão fácil, tão simples. Mas para quem vê a primeira vez é uma coisa insanamente difícil. Então você tem essa disparidade, entendeu? Às vezes pode acontecer na igreja. Se você tem alguém, ou se você tem um conhecimento muito grande de Bíblia, você pode perder essa capacidade de levar a simplicidade, ou de entender a dificuldade de pessoas recém-convertas de compreender aquilo. E você tem que ter paciência com elas, porque você já foi assim também. Bem, imagine o que poderia ter acontecido se aqueles que estavam bloqueando o acesso a Jesus em Jericó tivessem prestado atenção ao grande interesse de Zaqueu em chegar perto dele e convidassem amavelmente aquele pecador para ir até os pés do Salvador. Aqueles entre nós que fazem parte da multidão ao redor de Jesus deviam estar tão influenciados por seu amor pelos seres humanos aflitos e pecadores, a ponto de se tornarem cristãos contagiantes. Se formos profundamente consistentes ou conscientes do amor e da graça de Deus por pecadores como nós, procuraremos apaixonadamente os que estão fora da multidão e têm baixa estatura espiritual, e os conduziremos cuidadosamente a Cristo. Olha só, né? Se nós estivéssemos naquela multidão e conhecêssemos a história de Zaqueu, né? Conhecêssemos Zaqueu como pessoa, será que nós teríamos prestado atenção que ele queria tanto ver a Jesus e o levado até ele? Será? Lembra de outra passagem, deixai vir a mim os pequeninos, que também tem aplicações em várias maneiras, certo? Bem,
É isso, pessoal. Ano bíblico de hoje, Ezequiel 30 a 32, ok? Livro de Ezequiel 30 a 32. Esse é o ano bíblico que vai de Gênesis ao Apocalipse, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá bom, pessoal? Recomendo que você comece por algum lugar, pelo menos fazer a leitura da Bíblia, ok? Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, faz alguma coisa, essas coisas, por favor. Muita gente tem se inscrito, eu tenho agradecido. É hora de compartilhar para mais gente poder ficar sabendo, ok? Muito obrigado por tudo, um grande abraço e até amanhã.